existe um programa infantil brasileiro que muita gente jura que parecia um sonho estranho. Um programa com bonecos inquietantes, histórias surreais e uma atmosfera difícil de explicar. E o mais curioso, ele foi exibido na televisão aberta para crianças. Hoje nós vamos revisar a história real de Dango Balango. E no final desse vídeo, você pode enxergar a televisão infantil brasileira de uma forma completamente diferente. Antes de entender o programa, é preciso entender a época. Meados dos anos 2000, a TV infantil brasileira era dominada por cores vibrantes, apresentadores carismáticos. Tudo era muito claro, muito didático e muito explicativo. Mas, em Minas Gerais, algo diferente estava sendo planejado. E esse projeto não queria seguir regras, ele queria criar um universo próprio. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque o que parecia apenas um programa infantil era, na verdade, um experimento artístico disfarçado. Mas quem estava por trás disso? A criação é a proposta artística. O projeto nasceu com a participação do lendário grupo Giramundo, reconhecido internacionalmente. O grupo já era referência em teatro de bonecos e experimentos visuais. A proposta era clara: criar um programa infantil com identidade autoral, sem simplificar demais as emoções, sem medo do silêncio. E isso era ousado. Em 2006, o programa estreia na Rede Minas. O nome? Dango Balango. E o impacto foi imediato, mas não de forma que você imagina, porque o que realmente tornava Dango Balango diferente não era apenas os bonecos, era algo mais sutil, algo que muita gente só percebeu anos depois, e é sobre isso que vamos falar agora. Os personagens como Drusila, Joduca e Sdrove não seguiam o padrão fofinho tradicional, eles tinham traços marcantes, expressões incomuns, presenças fortes, cenários pareciam saídos de um teatro experimental. Tudo tinha textura, tudo tinha sombra. Nada parecia totalmente óbvio e o roteiro evitava explicações exageradas. Muitas vezes, as histórias terminavam sem uma moral explícita, sem resposta definitiva. Para algumas crianças, isso era mágico, mas essa sensação era internacional. E é aqui que surge uma pergunta importante. Será que as crianças entendiam mais do que os adultos imaginavam? Anos depois, quando trechos do programa começaram a circular na internet, muitas pessoas reagiram da mesma forma. Eu lembrava disso, mas achava que era imaginação. Esse fenômeno tem nome: memória afetiva fragmentada. Quando algo marca a infância de forma comum, ele não desaparece, ele fica guardado. E Dango Balango parecia viver exatamente nesse espaço, entre o real e quase o onírico. Mas por que ele não se tornou mainstream como os outros programas da época? A resposta pode surpreender você. Apesar das estranhezas, o programa ganhou espaço, foi exibido nacionalmente, alcançou novos públicos, mas nunca tentou se adaptar para se tornar mais comercial. E talvez esse tenha sido o ponto decisivo. Enquanto outros programas buscavam audiência massiva, Dango Balango mantinha sua identidade artística. E isso criou algo raro, um programa infantil que virou cult, mas o impacto dele não foi apenas estético. Existe algo mais profundo nessa história. Dango Balango provou que a TV infantil brasileira podia ser autoral, podia ser experimental, podia confiar na inteligência da criança. Ele abriu espaço para que as produções regionais ganhassem destaque nacional. Mostrou que não era necessário copiar formatos estrangeiros, era possível criar algo genuinamente brasileiro. E isso deixou uma marca silenciosa na indústria. Mas ainda existe um último ponto que quase ninguém comenta. Reassistindo hoje, o programa causa uma sensação curiosa, não porque seja assustador, mas porque ele não entrega tudo pronto. Em uma era dominada por estímulos rápidos, Dango Balango tinha pausas, silêncios, tempo para observar. Talvez seja exatamente isso que o torna tão diferente na memória coletiva. Ele não gritava para chamar atenção, ele convidava para imaginar. E isso é raro, mas a pergunta permanece: se Dango Balango estreasse hoje, ele teria espaço ou seria considerado estranho demais para a televisão atual? A história real de Dango Balango não é sobre terror, não é sobre lenda urbana, é sobre arte e sobre ousadia e sobre o momento em que a televisão infantil decidiu confiar na imaginação, e talvez seja por isso que ele nunca foi esquecido.
Agora eu quero saber, você assistiu o Tango Balango? Ou essa foi a primeira vez que ouviu falar dele? Comenta aqui embaixo, porque algumas memórias da infância não desaparecem, elas apenas ficam em silêncio. Ei pessoal, cliquem no like aqui em cima. Isso mesmo, deem um like pra mim. Obrigado por assistirem, até a próxima. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!